Muito bem, pessoal. Hoje o que eu vou mostrar para vocês é como utilizar o F2. Então, a primeira coisa é mostrar para vocês onde vocês podem fazer o download. Então, basta que você vai no Google, vá no Google, no Google e escreva F2 download ou F2 mesmo. E ó, o site é www.f2.com.br. Esse software, como eu já havia dito, ele foi desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, ele é um professor na PUC do Rio, e também, aliás, a gente acaba usando um dos livros dele, é um livro muito bom, e que a gente tem usado no curso, tá? Principalmente para ensinar método das forças e depois métodos de deslocamentos. Muito bem, você pode fazer aqui o download. Eu já tenho feito o download, então vou só abrir aqui. Então, tem aqui, ó, pode ver que tem um dos atalhos principais, daí é uma coisa que a gente usa bastante, tá? Então tá aqui, o F2. Veja bem, primeira coisa, na época que o F2 ele foi desenvolvido, o pessoal estava fazendo essa decisão em como que ia ser sequência lógica de um programa de análise estrutural. Então, o que acontece é que geralmente você começa da esquerda, vai até a direita, onde você termina a sua análise. Então, é uma sequência de itens que você vai completando e vai chegando na sua análise, tá? E é assim mesmo que acontece no F2. Uma coisa que eu devo ressaltar e que eu gosto bastante de trabalhar. Primeiro, se você quiser salvar logo no começo, é uma boa. Então, ó, Save As, eu vou pegar e deixar aqui no meu desktop, eu vou colocar aqui aula 1. Muito bem. Então, tá ali salvo, depois ele vai pedir de novo para salvar. Uma coisa que eu acho legal é que dá para você exportar a tua janela, exportar os resultados. Isso aqui vai ser muito importante porque vocês vão estar fazendo as suas listas, eu vou pedir para vocês, olha, mostra a resposta para mim desse problema. E é aqui que você vai fazer essas exportações. Outra coisa que é bacana é o seguinte, aqui ó, você tem ó, unidades e a formatação dos números. Então, clica lá, olha, dá para você tanto deixar no SI, como também as unidades americanas, né, de pé, polegadas, ou quilonewton-metro. Falar a verdade, eu sempre deixo aqui em quilonewton-metro, eu prefiro, tá? E dá para você mudar o número de casas após a vírgula, né, a precisão dos seus números também, se assim você achar necessário, tá? Então, vamos dar um OK aqui para usar quilonewton-metro. Outra coisa, dá para mudar algumas coisas aqui do display. E isso daqui vai vir naturalmente, você vai começar a mexer nisso daí. Eu gosto bastante de trabalhar com um grid ligado. Então, ó, o grid aqui está setado para a cada metro, um metro. E eu gosto também de usar o snap, de tal forma que a hora que eu vou desenhar alguma coisa, ele fica puxando, né, o snap de cada ponto que você tem aqui. Vamos lançar a estrutura. Então, tem duas formas de lançar a estrutura. Uma é simplesmente aqui mesmo. Ó. Então, o snap está ligado. Onde você está vendo aqui essa cruz preta, isso aqui quer dizer que é o 00. Dá até para ler aqui embaixo, 00, né, x, y. E ó, vamos pegar e fazer aqui uma viga. Suponhamos 2 metros, eu paro, daí depois eu vou pular e vou ir para 8 metros, e depois mais 2 metros. Ó, aqui estão as ferramentas de zoom, vou pegar e deixar aqui no global, de tal forma que você tem aqui a tua viga e alguns nós aí intermediários, tá? Dá também para você pegar, ó, você pegar e deixar aqui no Select Mode, dá para você colocar essas informações que eu acabei de colocar com vocês pelo teclado. Então, dá para você colocar um nó ou direto um elemento, né? Pelo teclado. Então, vamos supor, em vez de eu ter clicado como eu acabei de fazer, eu poderia ter colocado aqui, ó, o meu primeiro nó começa em x0, y0, segundo nó, vamos supor, 2 metros, 2, y0, e assim por diante. Isso daqui tem muitas vezes que é útil, tá? E como é que você faz? Você liga o tecladinho aqui, tá? Ou se não, desliga ele e daí você vai do jeito que eu estava fazendo. Então, você pode colocar nó. Veja que quando eu fui criando os elementos, início e fim do elemento já é um nó. Vamos colocar um nó aqui no meio também, só para... Veja que ficou vermelho aqui, né? Bacana. Dá para apagar as coisas também, ó, usando esse delete.
E também, se você quiser inserir dimensões, né, só para conferir, ó, você coloca aqui, ó, lá, 2 metros. Eu costumo não usar muito isso daqui, não. Eu acho que acaba confundindo um pouco, a não ser no final do exemplo. Então tá, ó, como eu disse para vocês, vamos começar da esquerda e vamos seguir aqui na direita até terminar aqui. Aqui são os diagramas. Então, vamos lá. Ó, primeiro, outra coisa, você pode fazer viga, pode fazer pórtico, pode fazer treliça, né? O que você não pode fazer é coisas que estão fora do plano XY, ou seja, estruturas tridimensionais ou grelha, não dá para fazer aqui. Bom, começamos aqui, ó, material. Então, as propriedades do material. Veja, aqui aparece a janela, a tua janela para comunicar com você está sempre aqui do lado esquerdo. Eu vou pegar e criar um novo. Então, ó, se eu chego aqui nessa folha em branco, né? Você fala aqui, eu vou criar um novo. E vou lá dar um nome aqui. Então, vou falar, isso aqui é concreto. Ele já tem um banco de dados aqui de alguns materiais. Concreto, aço e assim por diante. Ó, vou pegar aqui o concreto. Uma coisa que eu acho assim de extrema importância que você se lembre. Se você está resolvendo uma estrutura isostática, e você não está interessado em saber quais são os deslocamentos ou rotações, pouco importa qual que é o material que você vai colocar. Você pode colocar um material aqui, e tanto faz. O que acontece? Para resolver uma estrutura hiperestática, basta que você saiba as equações de equilíbrio, ou somatória de x, somatória de y, somatória de momento, né? Então, tanto faz, você não precisa saber qual que é o material. Vamos colocar aqui? Vamos, mas é porque é a sequência e realmente vai te pedir. Então, ó, vamos aqui, ó, done. E daí você pega e associa esse material que você criou aos seus elementos. Então, vamos supor que eu vou jogar aqui em tudo. Então, veja, esse daqui é uma modicidade comum aí, utilizado pelo concreto, Poisson, e também coeficiente de dilatação térmica. Se você for colocar alguma mudança de temperatura, também dá para fazer. Lembre-se que aqui está o alfa. Se você pegar e clicar com o botão direito, essa janela aqui vai abrir branca, né? Então, veja que nessa janela está dando todas as informações desse elemento. Ó, se eu for para o próximo elemento. Ó, o comprimento dele, está falando qual que é o material, seção não foi definida, não foi definido nenhuma dessas outras coisas ainda. Vamos seguir. Então, definimos o material para todo mundo. Agora eu vou definir uma seção. Então, ó, vou começar aqui novo. Eu posso pegar aqui qualquer seção e colocar de tal forma que se você colocar retangular, vai te pedir qual que é a base, qual que é a altura. Eu vou te falar bem a verdade, retângulo só para constar alguma coisa ali, não me dá nenhum problema. Veja que tem até alguns tabulados, tá? Então, isso aqui, pessoal que trabalha com metálica, tá aí, tabulado da Gerdau, algumas soldadas, seções soldadas padrão, e assim, Valorec, tubo, né? Então tá, ó, retangular, D. Então, ele vai pedir para mim qual que é D é a altura, nesse caso. Vamos colocar aqui, está em metros, vamos colocar 40 centímetros, 0,4. E qual que é o B? Então, qual que é a área? Qual que é a área efetiva ao cisalhamento? Depois a gente vai saber o que é isso. E também qual que é o módulo de desculpa, a inércia. Então, inércia aqui é o BH ao cubo sobre 12, né? Dá para calcular aqui e conferir. Mas, de qualquer forma, agora eu tenho que pegar e falar qual elemento é o quê. Então, vamos jogar em todo mundo, tá? Eu joguei aqui em todos. Se você tivesse um elemento que é diferente do outro, e você ia jogar aqui, ó, Apply Current Section to Selected Members. Mas, no meu caso, estou fazendo um exemplo bem genérico. Próximo, eu vou pegar e colocar os apoios. Então, ó, eu seleciono os nós. Então, vou colocar um apoio aqui e um apoio aqui. Seleciono o nó.
Se você segurar a tecla Shift, ele seleciona mais de um. Então, agora, apesar do vídeo aqui não estar mostrando que eu selecionei o Shift, eu tinha colocado o Shift, tá? Apertei o Shift. Então, o que está falando aqui? Vamos deixar deslocamento fixo em X e em Y. Se eu fixasse também a rotação, ia ser um engaste. Também dá para colocar mola. Só que uma vez que eu coloco uma mola, daí ele vai pegar e falar, opa, calma aí, qual que é, então, a rigidez dessa mola, né? Você tem que colocar a rigidez da mola. Vamos deixar aqui fixo, fixo. Na verdade, vamos pegar, ó, X aqui, vamos deixar aqui livre. Depois eu explico por quê. Ó, também dá para você fazer o seguinte, dá para você falar, eu quero que esse nó desloque de tanto. Isso daqui vai ser bem interessante em meta-deslocamentos, meta-força, você usar isso daqui. Então, você fala, olha, eu quero, suponhamos, aqui em Y eu estou deixando fixo. Então, eu quero pegar e falar que ele tem um deslocamento tal, é um recalque, né? Então, também posso fazer isso. Não vai ser o caso agora. Então, ó, em X está livre, em Y eu travei, rotação deixei livre. A hora que eu colocar aqui, ó, veja lá, tem esse apoio, aqui não tem bolinha igual eu uso em sala, né, nas minhas anotações, mas esse daqui é o apoio do primeiro gênero. Eu posso colocar rótulas também. Então, veja, se eu tivesse... Aqui não vai ficar certo, né? Mas eu poderia ter colocado uma rótula aqui no meio. Daqui a pouco eu deleto ela. Então, falo, olha, eu quero uma rótula. E aqui vai ficar uma rótula. Isso aqui vai ser bem interessante quando vocês estiverem fazendo viga Gerber. Mas eu posso pegar e tirar isso daqui, ó. Deixo contínuo mesmo, né? Também, ó, dá para você pegar e fazer o seguinte, que você tem uma estrutura auxiliar que a rótula só está de um lado da tua estrutura. Então, a rótula só no final do elemento, só no início do elemento e assim por diante. Aqui, a deformação, né? Então, eu estou pedindo aqui para considerar a rigidez, a flexão e também deformação axial. Não estou pedindo para considerar a deformação cisalhamento e nem que o membro seja rígido. Membro rígido quer dizer que é como se fosse um bloco extremamente rígido, que não vai ter nenhuma deformação. Muito bem. Próximo, ó, acabamos de definir todas as seções, né? Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Cliquei com o direito, ó, material, tipo de seção. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar carregamento. Então, ó, o carregamento, posso colocar um carregamento concentrado, vou colocar aqui um só para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui um carregamento de 10, vou colocar um nome, na verdade, né? E, ó, em X ou em Y? Bom, em Y, vou colocar, ó, menos 10, porque vai estar para baixo, né? E vamos colocar aqui nesse nó central aqui. Tá aí, ó, menos 10 kN. Se eu pegasse e tivesse falado, ah, não, olha, eu quero também um momento aqui de 20 kN. Então, eu poderia ter colocado aqui. E daí ele assume regra da mão direita, portanto, 20 positivo é no sentido anti-horário, tá? Bacana. Posso colocar também momento no final do elemento, tá? Também é possível isso. Então, não é no nó, mas no final do elemento. É um pouquinho diferente porque, suponhamos, você pode ter algum caso específico, que nem, vamos supor, você tem uma rótula, mas no final da rótula você tem antes de chegar na rótula você tem um momento ali, né? Então você não cria um nó, você pega e realmente coloca um momento. Colocar um carregamento distribuído, uniformemente distribuído, ó, então vou colocar aqui, ó, 12, coloquei o nome, e em Y eu vou colocar menos 12 kN por metro. Vamos selecionar todo mundo. Seleciona todo mundo. Aqui, ó, tá o meu carregamento distribuído em tudo. Dá para colocar também carregamento que inicia de uma forma e termina do outro, ou seja, um triangular, um trapezoidal. Dá para eu colocar variação térmica, então isso aqui é variação térmica na fibra inferior, negativo, superior. Não é o nosso caso agora. E também, mais para frente a gente vai ver isso daqui, tem também a opção de você colocar um trem tipo, ou seja, um caminhão que vai andar de um lado para o outro, alguma coisa assim. Não é o caso, e isso daqui é o suficiente. Eu já tenho carregamento, já tenho restrição. Olha,
Eu coloquei de propósito um dos apoios, os dois apoios liberados aqui. Então, veja, essa estrutura, se você fizesse somatória das forças em X, apesar de eu não ter nenhum carregamento, o programa ele vai falar para você, calma aí, você está livre em X. Então, essa estrutura ela pode estar andando aqui. E ele não vai aceitar isso. Ó. O que vai acontecer? Pulei esse pessoal aqui, e isso aqui é a parte de linha de influência, e vai ser mais para frente do curso. Suponhamos que eu quero aqui, ó, o gráfico de momento. Então, ó, coloca o gráfico de momento e vai falar, ó, tá instável. Como eu disse, está instável por quê? Porque eu deixei alguma coisa liberada e está tendo movimento de corpo rígido. E isso, você vai ver que muitas vezes vocês vão pegar e falar, professor, ó, tá dando lá estrutura instável, né? Que é essa mensagem aqui, unstable frame. E daí você vai pegar, eu vou pegar e olhar com você e ver onde é que está tendo um movimento de corpo rígido. Vamos já consertar isso daqui, eu tinha deixado de propósito, que essa é uma pergunta bem recorrente. Ó, fix, fix. Então, vamos jogar aqui nesse não. Fixo. Muito bem, agora eu posso pegar e saber ver os meus diagramas. Né? Então, ó, primeiro diagrama, que está o diagrama de momento. Veja que ele, como é um software brasileiro, foi feito de acordo com a convenção brasileira, ou seja, momento para cima é negativo, para baixo é positivo, tá? Essa quebra aqui no gráfico de 20 é aquele momento que a gente tem. Você também pode ver gráfico de cortante. Veja, essa quebra que você tem aqui, aquele carregamento que eu coloquei de 10 concentrado. A inclinação disso daqui é igual ao carregamento que distribuído que eu coloquei de 12. Então, ó, você tem 2 metros, 24 dividido por 2, 12, que é o carregamento que eu tinha colocado. Outra coisa que eu gosto nessa hora de ver, talvez só eu que gosto disso, mas eu gosto de ver o valor das reações. Então, ó, você pega aqui, ó, Reaction Values, e você clica aqui, ó, você vai ver aqui, ó, aí essa reação aqui 68.3, aqui eu tenho 61.7. Eu acho que dá para aumentar um pouco a escala aqui também, ó, daí não fica tão pesado, né? E muito bem. Dá para você ver a configuração deformada, que é essa daqui, mas, mais uma vez, lembrem-se que como eu inventei um material lá, vai até me dar aqui, ó, ele dá na janela aqui, ó, e fala, ó, em X não movimentou nada, em Y movimentou esse tanto, e teve uma rotação tal. Então, isso aqui vai ser por pontos, tá? Você clica aqui. Eu indico que quando vocês quiserem saber específico num ponto qual que foi o deslocamento, cria um nó lá, que é bem mais fácil você ver aqui, ó. E fala, ó, na posição desse elemento x igual a 0.01, ou seja, logo no início, ó, x igual a 0, eu tenho, ele achou que é esse deslocamento e essa rotação. E isso, de fato, vai precisar que o teu material esteja correto. Outra coisa que eu acho interessante, vamos até dar um zoom menos aqui, é o seguinte, muita gente pega e faz esse modelo, e depois ele quer exatamente a mesma coisa, e ele pega e abre outra janela. Tem muitas vezes que eu estou brincando um pouco com a estrutura, sentindo a estrutura, e eu começo a fazer as coisas aqui mesmo. Olha, eu poderia ter pego e feito aqui, ó, uma outra viga, né? Ter colocado os nós aqui, e suponhamos que eu pegue e fale assim, bom, quero estudar a mesma viga de baixo, né? Ó, eu vou lá, coloco o mesmo material, coloco a mesma inércia, daí eu pego e falo assim, poxa, o que acontece se eu mudasse esse apoio? Em vez desse apoio, eu criasse um engaste aqui no final. Daí eu pego, vou lá, coloco um engaste. Veja que o engaste fica, eu acho feio assim, mas tem um jeito de consertar isso daí. Você pega e dá só uma rotacionada. Não vai mudar nada em termos de resposta, tá? Simplesmente é visual isso daqui. Então, se eu pegar e colocar 90, ele vai pegar, na verdade, vai continuar feio. Ele vai ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui menos 90. Só para ele rotacionar menos 90 graus. Aí ele fica bonitinho, igual geralmente a gente faz uma viga engastada. Então, ó, suponhamos, coloquei um engaste aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar o mesmo apoio que eu tinha lá.
Então, eu coloquei aqui, ó. Então, como eu disse, eu estou sentindo a estrutura, eu gosto de pegar e comparar aqui mesmo, tá? Então, ó, já que eu quero colocar o mesmo carregamento, vou colocar aqui esse nó, para eu colocar essa força de 10 aqui, ó, coloco igualzinho. Esse carregamento distribuído, ó, seleciono todo mundo e coloco lá. Tá vendo? É a mesma estrutura daqui de baixo, só que eu mudei as condições de contorno. Isso eu acho, assim, bem importante para a gente pegar e entender o comportamento estrutural, essas brincadeiras, esses feelings que você vai estar criando. Então, vamos ver, em termos de gráfico de momento. Olha que interessante, essa viga aqui, o momento está bem mais distribuído. Ó. Eu tenho 24 aqui, 55, 35, 24. Olha essa daqui, eu coloquei um engaste aqui no final e tirei esse apoio, foi para 102, né? O momento aqui é um momento comparativamente bem maior. Claro, o vão aqui ficou bem maior também, né? Então, assim, mas essas coisas você vai desenvolvendo, comparando. E eu acho legal, assim, poder ver na mesma janela tudo, tá? Ó, cortante muda demais, né? Então, veja que condições de contorno, foi a única coisa que eu mudei, muda completamente o teu exercício. A configuração deformada também vai mudar um pouco, né? E isso é bem interessante fazer essas análises. E eu continuo dizendo, acho interessante pegar e colocar as coisas em paralelo para vocês irem desenvolvendo o seu próprio feeling. Bom, com isso, muito obrigado aí pela presença e eu acredito que à medida que forem tendo mais dúvidas, eu vou tirando as dúvidas de vocês em próximos vídeos.